a minha geração. Este país também é para novos e é por isso que recebemos uma biscateira em muitas frentes. É maioritariamente argumentista, ocasionalmente realizadora e cozinheira de mão cheia. Cresceu em Rio Tinto, um subúrbio do Porto muito conhecido por exportar concorrentes de reality shows. Até o 9º ano estudou no Monte da Burra e no secundário apanhava todos os dias o 800 para ir e vir da escola secundária de Gondomar. Aos 18 anos muda-se para Coimbra para estudar História. Nesse período viveu 4 anos na Real República Praquistão, que segundo consta moldou o seu pensamento político. Acabou o curso em 2012 e com um cenário de Portugal em crise, desemprego jovem quase nos 38%, ordenado mínimo insuficiente para garantir a autonomia, emigrou para a Inglaterra, onde foi empregada doméstica de uma família abastada, babysitter, logista e cozinheira num pub. De regresso a Portugal com 24 anos, foi explorada em vários restaurantes, onde nunca ganhou mais do que o ordenado mínimo em troca de 60 horas de trabalho semanal, cozinhas a 40 graus, queimaduras, cortes e ausência de vida própria. Aos 28 anos descobriu o que queria ser quando fosse grande, que é escrever histórias para cinema e audiovisual. Fez então um curso de escrita para cinema e televisão, ao mesmo tempo que seguia com biscates. Mal acabou o curso, fez 2 séries que podem ver na RTP Play, O Meu Sangue, uma série documental sobre menstruação, e também um falso documentário sobre uma cantora que nunca existiu, chamada Dolores. Hoje move-se pela vontade de discutir uma maior representatividade no cinema e no audiovisual. Tota Alves, muito bem-vinda. Olá, Diana, muito Tota obrigada. Ou Ana Catarina, eu não sabia que te mas chamavas segredo. Ana Catarina. Eu já não fazia ideia. Pensava que eras no máximo Carlota. Não, Por sou causa da Ana Tota. Catarina e nasci com esse Ok. nome, mas realmente a maioria das pessoas chama-me Tota. Não tens conta no Santander? Não. Não. Ok. Por acaso até tenho, Estás a patrocinar. mas também é segredo. Já te revelei 2 segredos e ainda não vamos a um minuto de entrevista. Bem, Tota Alves, queres começar pela cozinha ou pelo cinema? Quero começar pela cozinha, É porque foi que- também por aí que comecei. Sim, e em qualquer destas áreas o que te parece mover são sempre as mulheres, não é? Se poderá ser. Há aqui uma preocupação muito grande e já que eu quero perceber de onde é que vem. No caso da cozinha, não acho que tenha tido essa preocupação. Acho que foi um trabalho que eu tive durante muito tempo, Sim. durante vários anos, porque precisava trabalhar, precisava Sim. de ganhar a vida e realmente era algo que eu gostava muito de fazer e ainda gosto muito de fazer. Gostava de ter mais tempo agora para cozinhar. Sim. Não tenho tido tanto quanto gosto, mas por acaso acho que há sintonias, agora que tu falas nisso, entre o trabalho de cozinha e o trabalho de cinema, que acabam por ser um bocado transversais ao mundo do trabalho no geral, que é as posições de decisão e as posições de chefia são maioritariamente ocupadas por homens. Acho que... Sim, mesmo a cozinha é um meio que nós associamos mais a mulheres. São elas que infelizmente passam lá mais tempo, dizem Exatamente. os números, não é? Mas quando ouvimos falar de um chefe, é sempre um chefe homem, não é? Claro, Que se sim, destaca. sim. E estes 2 trabalhos, quer o cinema, quer a cozinha, têm muita coisa em comum, para além de quem se destacar serem os homens, mas também o ritmo de trabalho é muito, muito, muito intensivo. São muitas horas de trabalho. E ambos são precários. Ambos são ultra precários, ambos necessitam de se prescindir muito da vida pessoal. Sim. Então, parecendo que não, são áreas muito distantes, mas muito próximas ao mesmo tempo. Então, Tota, eu acho que és a pessoa ideal para nos explicar em que condições trabalham os trabalhadores, passo a redundância, da restauração. Sei que é um tema sensível para ti e que sofreste na pele durante vários anos. Sim, e que agora tenho mais capacidade de falar nisso, porque já não sou uma trabalhadora da cozinha. Também às vezes é necessário este distanciamento, também Sim. por questões emocionais, porque muitas vezes eu aquilo que sinto que acontecia é que muitas vezes nós trabalhamos com as próprias pessoas que nos exploram, então acaba por haver uma ligação afetiva, uma amizade até que se Síndrome de constrói. Estocolmo. As cozinhas são um sítio onde acontece muito isso. Quem vai a um restaurante não pensa nem percebe muito bem que isso acontece. não é? E está completamente normalizado. É muito fácil tu encontrares em sites de emprego e em páginas de Facebook, procura-se cozinheiro, cozinheira, horário das 8 da manhã à meia-noite, de segunda a sábado, 700 euros. E isto é completamente ilegal, não é? Estamos aqui a falar de um horário que excede as 40 horas semanais. É muito raro no restaurante haver pagamento de horas extra. São locais altamente
perigosos, porque há muita tensão, é um trabalho muito duro, feito sobre uma cozinha muito quente, com muito barulho, com muito pouco espaço para tantas pessoas, com facas, com fogo, O único com prazer chapas. que tu tinhas aí é a tua paixão pela cozinha? Sim, e diverti-me muito, conheci pessoas que gosto muito, aprendi muito e deu-me uma percepção, mostrou-me um mundo que eu só conhecia através de ser cliente. Sim, não é? e tu tiveste trabalhos tipicamente associados a mulheres, que é cozinha, babysitting, empregada doméstica, não é? Sim, A maior parte também. das pessoas que ocupam estes postos de trabalho são Claro. mulheres. E para o cinema levaste também às costas esta preocupação com o lugar que a mulher ocupa. Sim, é algo que tenho vindo a pensar muito desde que sou adolescente, porque depois, a certa altura, foi-me impossível não perguntar onde é que estão as mulheres. E nas cozinhas eu também pergunto onde é que estão as chefes deste país, e existem chefes, e por acaso é muito interessante de ver que são as chefes que têm também preocupações laborais com as pessoas que empregam. São as chefes, em Portugal, por exemplo. As cuidadoras sempre, as mulheres? Sim, acabam por ser. Acho que nós somos as cuidadoras, carregamos o país às costas. Sim, e mesmo o bocado. teu primeiro documentário foi sobre a menstruação. Foi. Chama-se O Meu Isto Sangue. porque quando se fala em menstruação há duas reações, que é que nojo, não quero falar sobre isto, ou é preciso falar sobre isto e é normalizar isto. Sim. E tu posicionas na segunda opção, e foi por isso que avançaste com este documentário? Sim, Que foi a tua primeira incursão, não é? Foi. No audiovisual. Sim. Eu queria definitivamente trabalhar um tema associado ao corpo da mulher, porque acho que o corpo da mulher tem muitos segredos. A menstruação é um deles. Eu acho que os pelos é um outro grande segredo que não pode existir na publicidade, no cinema, na televisão. Há assim uma série de não assuntos que vão existindo. No caso do... Por exemplo, se houver um anúncio para uma axila, se for de uma mulher não há pelos. Exato, Só se for de um homem é que há, não é? Exatamente. É um belo exemplo. Quantas pernas nós já vimos em anúncios a serem depiladas que não têm pelos. E o mesmo acontecia também com a menstruação, não é? Quantos anúncios é que nós já vimos de tampões e de pensos em que o sangue é azul. E é um bocado contraditório, porque a televisão e o cinema é um local onde estamos sempre a ver sangue. Estamos sempre a ver o sangue da guerra, que está super normalizado. Estamos sempre a ver o sangue de feridas, por exemplo, quando um jogador vai contra a trave num jogo de futebol, sangra, não é? Há acidentes. O sangue é muito explícito. Mas o único sangue que é realmente uma coisa boa, não é? Que é as pessoas do mundo todas existem porque existe menstruação. É o único que é censurado e é o único que não tem lugar. E quais foram as reações que tiveste a este documentário? Um props, é preciso falar sobre isto? Tanta, que nojo. Variou muito. Acho que eu lancei o documentário numa maré em que eu não era a única pessoa a falar sobre isso e por isso não sinto que tenha sido a pioneira. Embarquei numa onda onde esse assunto já estava a ser falado e surpreendi-me muito pela positiva, pela quantidade de pessoas que também tinha vontade de falar sobre isso. E homens também? Homens também. Eu achei que seria muito mais difícil, por exemplo, encontrar pessoas para contar as suas histórias relacionadas com a menstruação para o documentário que fiz. E foi muito fácil, pessoas de muitas idades, de muitos contextos, de muitos lugares, contarem como é que foi para elas viver com a menstruação ou viver sem a menstruação. Sim. E o que é que mais te interessa no cinema e no audiovisual? É esta realidade, mostrar a realidade, ou ir para a ficção e para a imaginação e para a reinvenção? Porque também tens um falso documentário. Exato. Uma personagem que nunca existiu. Porque nasceu aqui na tua cabeça. Sim, na minha cabeça e que depois acabou por ganhar vida própria na cabeça de outras pessoas. Não é inspirada na mãe do Ronaldo, pois não? Não é inspirada na mãe do Ronaldo. É a única Dolores que nós temos no nosso imaginário. Pois é. Mas não é inspirada nela. Eu, neste momento, não tenho vontade nenhuma de fazer realidade. Tenho muito Mas é uma mais tendência vontade. no cinema.
O quê? Fazer... Há uma tendência, dizem as minhas fontes especialistas em cinema, que há uma obsessão dentro da criação artística com o cinema do real, com o retratar a vida. Não, mas aquilo que eu estou a dizer é que eu tenho muito mais vontade de fazer ficção. Exato. Neste momento. Mas isso é uma das coisas que apontam ao cinema, é que estamos menos perto da ficção, de um lado lúdico e fantasioso, e que se está de alguma forma a perder a criatividade no cinema. Tu concordas com esta posição? Não sei se concordar é a palavra certa, mas eu identifico-me muito com a crítica que tem havido, da qual é uma crítica a mim mesma também, que é de repente o cinema e o audiovisual só serve para levantar bandeiras. E eu acredito muito que resistir também é dar-nos ao direito de sermos felizes e de vermos um bom filme com uma história simples que não tem de dizer nada em concreto sobre com o objetivo único de abstração? Sim. Entretenimento puro e duro. Entretenimento puro e duro. Eu ultimamente... Houve um filme que eu vi há pouco tempo que de repente me fez pensar em muitas coisas, que é o Licorice Pizza, que é um filme do Paul Thomas Anderson, que é um filme muito, muito simples, uma história muito bonita, muito bem contada, e que eu cheguei ao fim desse filme e pensei, eu quero fazer isto, eu quero fazer algo que também simplesmente dê pure joy, sabes? Que seja simplesmente usufruir do facto de ouvir, de ver uma boa história. E porquê que achas que isto está a acontecer? Disseste bem a vontade de levantar bandeiras, que também me parece importante, a arte também está ao serviço de levantar essas mesmas bandeiras. E é uma crítica a mim mesma também, não é? Eu própria também as levanto. Mas tem que ver com o low budget, em que cada vez mais o cinema é obrigado a trabalhar com atores que às vezes não são pagos e com artistas de luz que também às vezes não são pagos. Isso atrapalha um pouco aqui esta vontade de fazer algo mais fantasioso, ou não? Não sei, é assim, o cinema documental é muito mais barato, portanto à partida é mais fácil, não só é mais barato, como é muito mais fácil de conciliar com a vida das pessoas, porque não tem rodagens tão intensivas, tão intensas, em que durante 3 meses tens de prescindir de vida própria porque estás a gravar aquele guião minucioso. No cinema documental há mais espaço para gravamos hoje, gravamos depois da manhã, gravamos na próxima semana. E isso faz com que haja uma maior compatibilidade com a vida. Em relação às bandeiras, eu acho que vivemos um momento do mundo em que é muito fácil todas as pessoas terem muitas opiniões sobre muitas coisas. E contra mim falo, que eu também sou uma dessas pessoas. Acho que a nossa geração, a minha geração, é um bocado isso, e às vezes temos de olhar para nós assim de um ponto, como se fôssemos uma terceira pessoa para pensar, não, calma, há pessoas que sabem mais sobre isto do que eu. E no cinema, o que é que te interessa mais? É o guionismo ou a realização? Onde é que a ficção está mais entregue ao guião, não é? Eu identifico-me mais como argumentista, mas tenho muita vontade de realizar mais projetos. Nos últimos tempos tenho escrito mais para outras pessoas, que é algo que também gosto muito. Eu gosto muito do trabalho coletivo, do trabalho de equipa, de responder a vontades de outras pessoas, mas tenho muita vontade de voltar a realizar projetos meus. Portanto, neste momento identifico-me mais como argumentista, mas quero ser realizadora quando for grande. E quando olhas para o cenário português, entusiasma-te? Portugal é um país pequeno, sem indústria, com cineastas mais que se degladiam e que muitos deles andam muito tristes porque não há subsídios para todos. Portugal é um mercado muito pequeno, com muito pouco dinheiro. Por isso é normal que as pessoas... Há uma competição muito grande para o financiamento, para o pouco financiamento que há. Eu, pessoalmente, gostaria que houvesse mais apoio ao cinema, porque acho que o cinema é um grande mobilizador, um grande expansor da cultura portuguesa, não só do presente, mas também do futuro, porque acaba por ser um arquivo que guardamos para sempre, e porque o cinema europeu é feito dessa forma. Nós não comparar o cinema português com o cinema dos Estados Unidos é completamente dispar, não é? Um filme dos Estados Unidos, um filme de Hollywood tem tanto financiamento como todos os filmes portugueses juntos num só ano.
Então é muito complicado. Isso nunca te fez pensar em abandonar Portugal, desta vez não para a Inglaterra, enquanto cozinheira, mas para outro sítio em que o cinema seja mais apoiado? Ou queres mesmo fazer histórias em português? Eu gostaria de estudar fora do país. Acho que em Portugal não há uma robustez, o ensino do cinema e do audiovisual não é muito tão interessante quanto poderia ser, e tenho muita vontade de estudar fora do país, mas não tenho condições para isso. E tenho um filho. Sim. Então há muitas coisas que têm de ser ponderadas. Acho que uma pessoa, se eu imigrasse para outro país, seria muito difícil eu emigrar sendo argumentista e realizadora. Teria de ter um trabalho como cozinheira, como cuidadora, e conciliar isso com um filho e com a tentativa de entrada num mercado que me desconhece na totalidade, parece-me muito difícil, mas talvez um dia. Tens um filho muito lindo, que idade é que tem? Quantos meses, quantos anos? Tem 2 anos. E já vai a manifestações e já desceu à Avenida da Liberdade no 25 de Abril. Como é que é o mercado de trabalho para uma mulher que engravida, ou que quer engravidar, ou que já tem um filho? Piora? Melhora? É muito trágico, sinceramente, especialmente em áreas altamente precárias, como o cinema e como a cozinha, que eu também vivi. Mas infelizmente a nossa geração em Portugal é altamente precária. Os vínculos não são fortes, os vínculos laborais não são fortes o suficiente para garantir a proteção, quer na gravidez, quer no cuidado, no pós-parto. E depois isso estende-se durante toda a infância, em que muitas vezes as crianças ficam doentes ou, enfim, viroses, coisas normais. É difícil de conciliar. E no caso do cinema e audiovisual em particular, é um facto. A maternidade é um obstáculo. É um obstáculo. E foi quando estavas grávida que fundaste a Mutim. Eu e outras amigas e companheiras e trabalhadoras. O que é que está na origem? Porque é que sentiste esta necessidade de criar a Mutim, Mulheres Trabalhadoras das Imagens em Movimento? A Mutim é uma associação de profissionais do setor. Convido-te a fazer parte dela, a ti e a todas as pessoas que estão aqui. Basta trabalhar em audiovisual e ser mulher? Exato. E os homens também podem ser associados. É uma associação que cofundei com outras mulheres, mas que neste momento tem cerca de 150 associadas em todo o país. Portanto, estamos aqui a falar de uma associação já consolidada, robusta. E foi criada precisamente porque nos parecia e parece muito evidente que há muitas desigualdades no cinema e no audiovisual. É muito fácil identificá-las, mas precisávamos de uma organização que se dedicasse a tentar combatê-las, e o nosso primeiro objetivo foi ter dados suficientes para comprovar essa desigualdade. E por isso fizemos um estudo chamado A Condição da Mulher no Cinema e Audiovisual em Portugal. O que é que pretendem com este primeiro estudo do MEI sobre a condição da mulher no cinema e audiovisual em Portugal? O que pretendemos é precisamente ter dados que comprovem aquilo que a olho nu nós temos acesso, não é? Nós temos... E o que é que tens acesso a olho nu? Nós temos acesso à informação empírica, não é? Nós temos acesso à quantidade de mulheres que realiza, à quantidade de mulheres que dirige canais de televisão, por exemplo, a quantidade de mulheres que realiza quer cinema, quer audiovisual, quer daytime. Temos acesso ao tipo de corpos que existe em frente à câmara, temos acesso à idade que existe em frente à câmara, temos acesso a uma série de escândalos que aconteceram nos últimos tempos. Por exemplo, aquela jornalista canadense ou canadiana que foi despedida porque deixou de pintar o cabelo, por exemplo, e isto estamos nos anos 20 do século XXI e isto ainda acontece. Ou, por exemplo, aquela repórter espanhola que foi apalpada enquanto estava a fazer um direto, ou, por exemplo, aquele artigo vergonhoso que escreveram sobre uma apresentadora de daytime em Portugal, que também gerou bastante polémica. Então, temos acesso
há falta de representatividade, por exemplo, de mulheres racializadas em frente à Câmara, mas também temos acesso a muita informação a olho nu sobre quem está atrás da Câmara. Por exemplo, quantas mulheres é que já ganharam os Oscars de melhor filme, quantas mulheres é que já ganharam a Palma de Ouro de melhor filme em Cannes. As listagens dos concursos, no caso português do Instituto de Cinema e Audiovisual, também são públicas e também dão para termos acesso a olho nu que há uma desigualdade muito grande. Então aquilo que nós quisemos fazer enquanto Motim, foi o nosso primeiro objetivo, foi este grande estudo que nos permitisse ter dados concretos para negociar respostas completas. E este estudo tem o apoio da Netflix, é financiado pela Netflix e pelo ICA, que são grandes apoios. Netflix, exatamente, e também pela APIT, e é um estudo que a Motim fez em parceria com a XX Element Project, que é uma outra associação, e que está a ser realizada, é uma encomenda que nós fizemos ao Centro de Estudos de Cultura e Comunicação da Universidade Católica. Eu gostava de partilhar uns dados do Observatório do Cinema e Audiovisual da Europa, em que, por exemplo, há apenas 9% de compositoras mulheres a trabalhar no cinema e audiovisual, 10% de diretoras de fotografia, estamos aqui a falar de números muito baixos, 23% de realizadoras, nem sequer um quarto das produções na Europa são realizadas por mulheres, 33% de produtoras, é o maior número de mulheres representadas nesta indústria, e 27% de argumentistas. Estes dados pertencem a um estudo chamado Female Professional in Europe Film Production, de Patrícia Simona, e são um grande reflexo do que é a mulher no cinema e audiovisual em Portugal. Sim, mesmo a nível cultural, não só do cinema, tu estás meio obcecada em descobrir o talento cultural no feminino. Não é? É transversal à tua essência, não só no cinema. Sim, eu acho que foi também a maternidade também me trouxe um bocado este lugar, porque sou mãe de um rapaz, não é? Um rapaz feminista. De um rapaz que espero que um dia venha a ser feminista. Ele neste momento ainda é só um rapaz de 2 anos que diz poucas coisas, que se limita à sua autossuficiência. Mas apercebi-me que é muito fácil nós crescemos a ver filmes realizados por homens, escritos por homens, a ver programas de televisão realizados por homens. Os diretores são homens. Os diretores de conteúdos, maioritariamente, são homens. Os diretores dos canais. A RTP, de todos os canais que a RTP tem, entre RTP e entre televisão e rádio, só há uma diretora, que é da RTP2, culta e adulta, lá está. Mas o cenário é igual na SIC, na TVI, nos Sim, jornais. Exatamente. Mas a RTP é um exemplo de uma empresa que tem 13 direções diferentes, entre televisão, entre Play, RTP1, RTP2, memória, etc. e tal, e há apenas uma diretora. Aqui também está a Teresa Paixão. Aqui também está algo, um dado empírico muito particular. Uhum. Mas então fui-me apercebendo de que eu tinha de fazer o esforço, e também convido as pessoas todas a fazerem esse esforço. Nós temos uma realizadora mulher, Marina Juliana. Temos aqui a Vera Servo Pereira na Câmara. Este estúdio tem mais mulheres. Parabéns. A Milane Barros é a estagiária da minha geração, também é uma mulher. O único homem é o Diogo Ribeiro. Olá às mulheres deste programa e homens, e a todas as pessoas da RTP. Eu tenho a certeza que todos os diretores são altamente capazes e estão em ótimas funções. O Manuel é rapaz, atenção, e também é produtor do programa. Há 2 homens na equipa. Sim, e tenho a certeza mulheres. que são altamente capazes, tal como todos os outros diretores, tal como o diretor do ICA, tal como o diretor da SIC, da TVI, de todos os canais que têm. Ou seja, não é questionar a capacidade dos homens de todo, é mais perguntar onde é que estão as mulheres, então onde é que elas estão? Sim, eu senti exatamente isso e senti-me muito refrescada, porque a minha luta na representatividade está mais ligada neste momento à juventude, mas também sempre à procura de mulheres fortes, e fiquei muito contente quando conheci esta equipa, com quem trabalho há 2 anos, por ver que maioritariamente é composta por mulheres jovens da nossa geração também. Sim. Isso é algo que me satisfaz muito. Mas fugiste à questão sobre a literatura, Exato, não é? Agora, voltando à questão, Sim. eu acho que tendo em conta que nós crescemos num mundo em que não são as mulheres
que trazem histórias e narrativas para o nosso cotidiano, eu vi-me na auto-obrigação de tentar mergulhar noutros olhares que não são aqueles nos quais eu cresci, porque eu cresci com os filmes que davam na televisão, não é? Com os filmes dos cineclubes, com os filmes dos cinemas nos anos 90, nos anos 2000, eram ainda menos do que são hoje os que são assinados por mulheres. Apanhaste muitas multas? E a devolver as cassetes? Eu apanhei algumas. Era o meu pai que tratava dessa parte. E não havia chance de haver muito. É possível que tenha apanhado, mas também é possível que não. Mas então é isso, tenho feito um esforço para ver filmes feitos por mulheres e ler livros escritos por mulheres, e é algo que eu convido todas as pessoas a fazer. Decidam, este ano eu só vou ler mulheres. E é incrível um exercício tão simples, o quão nos pode abrir caminhos para que nós próprias sejamos também capazes de contar as histórias de uma forma diferente das que aprendemos, porque aprendemos através de referências que são estereotipadas. Sim, mas quando vais a uma livraria estás mais atenta aos nomes femininos? Sim. Tens mesmo um hiperfoco nesse sentido? Tenho. Não quer dizer que não leia autores homens e que não aprecie. Ainda há bocado falei de um filme que me encheu o coração há pouco tempo, que é realizado por um homem. E evidentemente também leio livros escritos por homens e também acho que trazem trazem olhares muito interessantes. Sim. Também me foco muito, também já tive um período em que disse só vou ler mulheres africanas, por exemplo. Enfim, tentarmos, porque crescemos, o meu pai cresceu em Moçambique e eu cresci com uma ideia de Moçambique que é a ideia que ele me passou, e acho que em Portugal temos muito... Era só Miyakoto? Exato. Por exemplo, é o maior escritor moçambicano. É o maior escritor moçambicano em Portugal. Em termos de mediatismo. O maior em termos de mediatismo. É sempre aquela referência, Miyakoto. Sim, mas depois temos uma Paulina Chiziane que nos traz um olhar sobre Moçambique completamente diferente e que para mim foi uma descoberta incrível perceber que o Moçambique da Paulina é completamente diferente do Moçambique do meu pai. E quem diz Moçambique diz outras colónias, não é? Eu também gosto muito da Isabela Figueiredo e também conheci o olhar dela colonial sobre eu creio, é Moçambique ou é Angola? Não me lembro, do Memórias da Plantação. Eu li a Gorda. Adorei. Adorei mesmo. Também gosto muito da Gorda e gostei muito do Memórias da Plantação. Mas pronto, acaba por ser o nosso olhar sobre a África, o nosso olhar sobre o povo africano. Sim. É muito moldado pelo colonialismo. Então, se nós fizermos o esforço não é o esforço, é o exercício, é o desafio de procurarmos outros olhares sobre exatamente o mesmo território, exatamente o mesmo período de tempo, o mesmo tempo, é muito interessante vermos que há muitos pontos de vista. Sim. E o que é que tu tens encontrado quando lês mulheres escritoras de diferente? Olha, tenho encontrado um humor muito particular que eu acho que entre nós é mais fácil de entender? É mais fácil de identificar e é incrível ver, por exemplo, esse tipo de humor escrito num livro, porque é aquele humor que nós temos entre amigas, aquele humor de amigas que vão juntas à casa de banho e contam coisas umas às outras e de repente vemos que há lugar na literatura para esse humor, mas também... por exemplo, sendo também com esta questão da maternidade, também procurei livros de ficção que abordassem a maternidade e também foi incrível ver que há muitas formas de viver a maternidade e de viver o que é isto de estar grávida, de ser mãe. Tu há pouco, quando falavas das tuas idas ao videoclube, falavas de uma infância, uma adolescência passada em Gondomar, que, segundo consta, é para ti o lugar mais importante de Portugal. E que és super bairrista. Como assim Gondomar é o melhor sítio de Portugal? Rio Tinto. Eu cresci em Rio Tinto, 4435. Olá! E é impossível, eu acho que
duvido que alguma vez volte a viver em Rio Tinto. Não sou tão bairrista quanto o David Bruno. Não acho, não é algo que está nos meus planos, mas sem dúvida que a forma como eu vejo o mundo é a forma de alguém que cresceu em Rio Tinto. Como é que é Rio Tinto? E como é que é Gondomar? E como é que é crescer aí? Para quem nunca foi e nunca visitou? Recomendo, apanhem 800 no Porto, ou o metro, agora também há metro para Rio Tinto. É um bocado estranho, porque para mim crescer em Rio Tinto é crescer simplesmente, não é? Então é preciso este esforço de me distanciar, mas eu acho que é crescer num subúrbio que não é o mesmo, não tem a mesma dimensão dos subúrbios de Lisboa, mas que tem uma vida própria muito rica também, muito, muito popular, uma vida de comer croissant quentinho na padaria perto da escola, uma vida de andar pela rua, ir à casa das outras pessoas, de ir comprar o pão sozinha, de apanhar o autocarro para a escola sozinha. É uma vida mais interessante também para quem tem filhos, não é? E quer que eles cresçam ir a pé para a escola. Sim, eu acho que também nos anos 90 os subúrbios era onde as pessoas queriam morar, porque realmente os centros das cidades estavam muito abandonados. E então acabei por crescer numa altura em que era fixe viver em Rio Tinto, ou em Gaia, ou em Matosinhos, ou em Valongo, Hermesinde. E o que era muito fixe também, lugares. Para ti, era viver na República Praquistão. Sim. Que sei que foi muito importante para a formação da tua identidade e também a nível de formação política. Como assim? Porque as repúblicas em Coimbra, não só para mim, mas qualquer pessoa que tenha uma experiência de vida numa república em Coimbra, primeiro é presenteada por esse lugar onde o coletivo tem uma dimensão muito, muito grande na nossa vida, porque jantamos todos os dias juntos, cozinhamos, hoje cozinho eu, amanhã cozinhas tu, há uma tabela onde te inscreves, onde escolhes qual é o dia. É uma espécie de comuna em ponto pequeno, onde há muitas pessoas convidadas a entrar e a sair, onde de repente os teus lençóis são os lençóis de toda a gente e é um exercício muito bonito de viver em comunidade. E depois também porque historicamente, e ainda hoje isso acontece, as repúblicas têm uma dinâmica de muita proximidade com a Académica de Coimbra e com a Universidade de Coimbra. Então há um convite à participação ativa no movimento estudantil e na vida cultural de Coimbra também, através dos organismos autónomos e das secções da Associação Académica de Coimbra também. Qualquer pessoa pode viver na República Praquistão? Como é que funciona o processo de seleção? Eu gosto de pensar que é uma espécie de Harry Potter, quando no Harry Potter escolhem o chapéu. E as trajadas, para lá também, imagino, para ser mesmo Harry Potter. Não. Por exemplo, esse é um critério de seleção. A República onde eu andei é antipraxe, mas há repúblicas fascistas. És antipraxe? Eu sou antipraxe. Porquê? Sim. Porque eu não acredito que possa coexistir no mesmo espaço amizade e hierarquias. E insulto e realmente eu não me identifico nada. Ainda hoje eu penso muitas vezes, porque é que eles estão a gritar estas coisas? Porque é que eles estão a dizer estas asneiras? Porque é que estão a humilhar estas pessoas? Eu não me identifico mesmo isso nada. É a maioria das pessoas que estudam em Coimbra, que são apologistas da praxe. Vocês eram bem integrados, não levavam com ovos? Nós éramos, eu fiz os o meu antipraxe percurso. E praxe convivem bem? São capazes de conviver bem. As repúblicas são um bom exemplo disso, porque as repúblicas, já existem repúblicas praxistas e repúblicas antipraxe, mas há um órgão das repúblicas que une todas as repúblicas que se chama Conselho de República, em que obrigatoriamente as decisões têm de ser unânimes. Portanto, estas duas vertentes de vida académica tinham e têm de se unir muitas vezes, independentemente das convicções. Pronto, então fica aqui para quem não sabia que é possível fazer parte ou viver numa república em Coimbra e não ser da praxe. Exatamente. Muita gente pode não estar a visualizar. Eu diria que até metade das repúblicas são antipraxe. Okay. É assim bastante considerável a quantidade. Já que estamos aqui a falar de formação política, eu vou de novo até ao cinema. Um dos assuntos dentro do cinema, de acordo com as minhas fontes,
by the way, se chamam Rui Tendinha, é que tudo o que é cinema político vem da esquerda. Não há, neste momento, direita no cinema. Não há pensamento de direita. Posicionas-te da mesma forma? É um pensamento muito virado para o mesmo espectro político? Nunca pensei sobre isso. Acho que é uma boa pergunta e um bom assunto para se pensar e para se falar. Eu, pessoalmente, acho que tudo é político. Portanto, independentemente de se erguerem bandeiras ou não, os olhares são sempre políticos e politizados de alguma forma, porque todas as vidas são políticas também. Dentro dessa categorização que se pode chamar de cinema ativista, de seja o que for, poderá haver uma maioria de esquerda. Eu acho... Não há sequer, não existe representantes. Isto é um dado interessante, faz pensar. O cinema precário, a esquerda está a bater nas suas bandeiras, também numa indústria precária. Será que isto está de alguma forma relacionado? Eu não sei, volto a dizer, eu não tenho informação suficiente sobre isso, mas assim, por uma questão de exercício, o que é que também se considera esquerda e direita? O que é que no sentido de vida das pessoas, não é? Por exemplo... És de esquerda ou de direita? Eu sou claramente de esquerda, assumidíssima, e não tenho problemas. Em que esquerda te integras? Se tivesses, sei lá, de eleger um partido, temos vários partidos à esquerda. O voto é secreto e dependeria sempre do programa eleitoral. Sim, há algum partido mais virado para a cultura e para o cinema? Eu acho que todos os partidos, PCP, Bloco de Esquerda, Livre, têm uma agenda cultural, têm uma agenda política que envolve sempre a cultura e que é interessante. E também tem uma agenda trabalhista, uma agenda orientada às questões de trabalho. Tem tanto... Não. Dossiês culturais. Exato. Sim, para mim é um bocado difícil. Pode estar aqui uma explicação para a questão do cinema. Sim, para mim é um bocado difícil separar a questão cultural da questão do trabalho. Por isso é que também na Mutim nós nos chamamos mulheres trabalhadoras. É importante a palavra trabalhadoras, porque é impossível falar da cultura sem falar do trabalho, não é? Então eu acho que é importante não só olharmos para a agenda política relativa à cultura, mas também à agenda política relativa ao trabalho, que proteção é que há do trabalho, a drástica maioria dos trabalhadores da cultura e das trabalhadoras da cultura trabalham a recibos verdes, que proteção é que há para os trabalhadores a recibos verdes. Além da proteção, que concursos é que existem? Imagino que a vida de um argumentista, guionista ou realizador, alguém apaixonado por cinema que quer ter os seus projetos a avançar, ande sempre atento aos concursos que existem, aos subsídios que possam também existir. Existem muitos? Onde é que se bate à porta? Quais são as portas? Eu gostava que existissem mais. Mas não só por mim, mas porque eu acho mesmo que seria enriquecedor culturalmente termos mais olhares a produzir cultura. Também acho que deveria... Há propostas interessantes de outros países que eu acho que eventualmente um dia poderiam fazer sentido em Portugal, como cotas, por exemplo, para mulheres, cotas para pessoas racializadas. Há, inclusive, em Inglaterra, cotas para pessoas de classe baixa, atribuídas mediante a origem social das pessoas que concorrem. Existe no Brasil concursos destinados apenas para mulheres, por exemplo, e acho que todo este tipo de concurso caminha para um lugar de bem comum, em que depois crianças como o meu filho e como outras crianças veem na televisão realizadoras a existir, realizadoras a vencer prémios, pessoas racializadas a vencer prémios, pessoas racializadas a terem papéis como atrizes e como atores, sem serem altamente estereotipadas, que é o que existe hoje em dia numa grande parte da produção que existe. Mas em Portugal existem os financiamentos do ICA. Eu não sou produtora, mas pronto, uma produtora seria a pessoa certa para responder a essa pergunta. Existem os concursos do Instituto de Cinema e Audiovisual, que vão desde da escrita e desenvolvimento
até à pós-produção. Existem os concursos ad hoc, por exemplo, a Mutim conseguiu financiamento para o estudo do meio que fizemos através do concurso ad hoc, em que pode haver várias propostas, desde um cineclube a outras, a uma atividade, a um evento que se quer fazer. Existe também a procura de conteúdos que a RTP faz, onde eu, por exemplo, fiz as duas séries para a RTP Play, através de um programa muito interessante que é a RTP Lab e que lançou e que lança realizadores, realizadoras, argumentistas que têm pouco currículo e que por isso muito dificilmente ganham concursos do Instituto de Cinema e Audiovisual, então acaba por ser um outro alavanque da televisão pública portuguesa para novos autores e autoras. E existem também fundos municipais, existem também concursos europeus, existem coproduções com outros países, enfim, há Qual foi a última que concorreste? A última que concorri. Houve vários, mas olha, concorri ao da Netflix e não ganhei. Quem ganhou? Augusto Fraga? Não, também concorri a esse e esse ganhou o Augusto Fraga, mas houve também há pouco tempo um concurso para novos criadores, um concurso muito interessante da Netflix com a Academia Portuguesa de Cinema para novos criadores que pertencem de alguma forma a minorias, ou seja, pessoas racializadas, pessoas trans, mulheres, e eu concorri a esse concurso, não ganhei, mas fiquei muito feliz por todas as pessoas que ganharam. Ganharam 8 pessoas com 8 projetos diferentes que vão ter a oportunidade de fazer um laboratório de desenvolvimento desse projeto que eventualmente um dia ganhará vida. Que projeto é que tens na gaveta que gostavas muito que vissem a luz do dia, ou o que é que podemos ver em breve, ou em 2024? Eu estou assim a trabalhar em várias frentes, acho que toda a gente neste meio trabalha em várias frentes e isto tudo demora muito. Por exemplo, eu estou a trabalhar numa série de animação como argumentista que possivelmente só vai estrear em 2027, 2028. Portanto, a animação é particularmente demorada, portanto é assim nesta escala que se vê o que se está a fazer. E também estreia este ano na RTP1 2 projetos da qual fiz parte da equipa de argumento. Um é o Erro 404, da Patrícia Sequeira, e outro é uma série do Fernando Vendrell, que não sei qual é o nome final, mas que vai estrear também. Vamos fechar com a cozinha, porque o arroz carolino? Ai, eu sou uma... É uma defensora apaixonada do arroz carolino. Eu sou carolino. uma defensora apaixonada. Aquela pergunta, se um dia fosses para uma ilha deserta e só pudesses levar uma comida, o que é que levarias? Arroz carolino. Eu acho que é um arroz. Fica mais soltinho. ou mais papadinho também, depende. Gostas mais de arroz papadinho ou soltinho? Eu gosto de arroz bem feito. Acho que dá para, se for um arroz de polvo, gosto dele mais soltinho. Se for um arroz branco, eu gosto dele com alguma goma. Mas há assim uma certa... Eu gosto muito da ciência à volta do arroz e acho que o arroz carolino é um arroz português muito bom. Que em Portugal acho que merecia um bocadinho mais de mérito e destaque. Caros ouvintes, estivemos com uma defensora apaixonada do arroz carolino e uma apaixonada pela cozinha no geral. Quando tomou a decisão de se mudar para Lisboa para estudar cinema, continuava no Biscata em muitas frentes. Tomava conta de uma criança alguns dias por semana e ao fim de semana vendia joias de uma amiga em mercados de design, no Jardim da Estrela e no Príncipe Real, sem nunca deixar de cozinhar aqui e ali. É uma apaixonada por histórias, sejam elas contadas na literatura, no cinema, na televisão ou no café. Nos últimos anos tem feito o exercício de estar atenta, sobretudo à cultura produzida por mulheres, devora Adília Lopes, Ana Martins Marques, Leila Slimani, Chimamanda ou Paulina Xiziane. Fundou a Mutim, Mulheres Trabalhadoras das Imagens em Movimento, que tem como principais objetivos estudar, debater e alavancar a presença de mulheres no cinema e audiovisual em Portugal de forma interseccional. Quantas diretoras de canais há em Portugal? Quem está à frente das grandes produtoras? Quem compõe o júri de seleção de concursos e festivais? Quem ganha os principais prémios de cinema no mundo? Quantas mulheres há nomeadas? São algumas das perguntas que gosta de deixar para reflexão. Quem a conhece diz que tem muita sensibilidade para contar histórias de pessoas de verdade e de pessoas inventadas na cabeça dela também. Nós cá estaremos para continuar a ver e ouvir as histórias da Tota Alves, que nos fez companhia na última hora na Antena 3 e na RTP3. Tota, obrigada. Obrigada. Agora vais fazer um arrozinho para nós. Sim. O que vamos fazer?